E agora é hora de entrevista aqui no nosso RN Acontece. Eu tenho a alegria de receber o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, inspetor Marcelo Montenegro. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Inspetor, qual o balanço que o senhor faz dessa operação deflagrada pelos órgãos de segurança no estado do Rio Grande do Norte contra esses atentados à Polícia Rodoviária Federal, que participou e participa ativamente? Olha, a avaliação que eu faço é que a operação foi bem sucedida. Nós estamos hoje, voltamos a um clima de tranquilidade, relativa tranquilidade, né? Os ataques que ocorreram durante que se intensificaram no final de semana passada, eles foram sendo reduzidos, né? Hoje praticamente não temos mais informações de novos ataques significativos aí no estado. Então acredito que sim, que a segurança pública ela conseguiu controlar a situação e debelar essa crise. Obviamente esses problemas eles podem ocorrer novamente, né? A gente sabe disso, que já o ano passado nós tivemos uma crise no sistema prisional no início do ano, que também foi controlada, né? Esse ano uma nova situação, em razão aí das providências que o Estado está adotando em relação ao controle maior e a maior disciplina dentro dos estabelecimentos prisionais. Mas eu acredito que essa situação ela foi controlada, ela foi debelada, né? E agora é seguir com o trabalho e manter a guarda alta, né, em estado de alerta, para que a gente possa reagir novamente se caso algo semelhante volte a ocorrer. Inspetor, como foi que a Polícia Rodoviária Federal trabalhou naquele momento de grande crise, um momento que foi até o final da semana passada? Isso, nós fomos assim, tivemos ciência da primeira situação, que foi inclusive na BR-304, a rodovia no município de Macaí, em plena luz do dia, né, um ataque a um ônibus alternativo ali que faz aquele trajeto. E, assim, nos mobilizamos rapidamente, já no dia seguinte, reforçando as equipes nos nossos unidades operacionais, né, até para garantir uma segurança maior para os policiais que estão trabalhando, né, porque com equipes menores a tendência é que a gente tem um risco maior na atividade, então reforçamos as equipes, solicitamos apoio do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, recebemos um contingente aí que foi suficiente para a gente fazer, montar umas equipes para dar uma resposta mais rápida, né, e vimos até hoje nesse padrão, né, com um policiamento reforçado e com digamos assim, a volta da tranquilidade, como eu falei, né, pelo menos momentânea, a gente tem nós voltamos ao nosso nível de policiamento de rotina, até que seja necessário uma nova adaptação para uma realidade que venha surgir na frente. Os órgãos de segurança, eles vão continuar reunidos no GGI, inspetor? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, hoje o senhor já teve contato com os outros órgãos de segurança. Como é que está esse trabalho nessa segunda fase? Olha, desde o início da situação da crise, na sexta-feira passada, nós, diariamente, o GGI está ativado, né? Nós tivemos aí, eu acho que sábado e domingo, esse final de semana, a atividade diminuiu, né, em razão dos acontecimentos terem sido reduzidos, as ocorrências, né, praticamente zerado nesses últimos dias, mas já hoje teremos reunião novamente, já para uma avaliação, né, já foi contactado pela Secretaria, pela SESED, e já vamos nos reunir. Acredito que esse trabalho vai continuar, né, não será talvez diariamente, né, como estava no período da crise, mas teremos uma frequência de reuniões justamente para trocar informações e planejar o futuro. Teve um caso em Georgino Avelino, na madrugada do domingo. Qual foi a leitura que os senhores fizeram desse caso? Olha, eu não tive muitas informações sobre esse caso, mas foi mais ou menos do mesmo formato dos anteriores, né? E vai ser investigado pela Polícia Civil. Eu acho que depois que essas investigações evoluírem, né, eu não posso falar pela Polícia Civil, não tenho informações para isso, mas eu acredito que, a gente suspeita, né, que além das ações terem sido deflagradas por essas facções criminosas, a partir de informações, a partir até dentro dos presídios, para esse salve, né, como eles chamam, eu acredito que outros vândalos também se aproveitaram desse momento para
praticar ações dessa natureza, né? E outras situações devem estar sendo avaliadas. Não acreditamos que tudo tenha sido relacionado a essa ação dessas facções. Então, algumas coisas se misturaram ali, né, no meio desse estado de caos, e aí eu acho que a Polícia Civil está com as investigações em andamento e certamente vai, no fim do desfecho, identificar essas situações, saber separar o que foi uma coisa e o que é outra. Inspetor, pela experiência que o senhor tem na área da segurança, o que será que contou mais para essa retomada do clima de tranquilidade? A transferência dos líderes para os presídios federais ou a chegada das tropas do Exército e da Marinha? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a resposta que os órgãos de segurança pública deram. A Polícia Militar, principalmente, tem um contingente maior, agiu rapidamente, a Polícia Civil, né, se mobilizou também rapidamente, os delegados começaram rapidamente as investigações, muitas prisões ocorreram, né? Então, esse trabalho dos primeiros 3, 4 dias foi fundamental, né, para dar o impacto. E também a ação da própria Sejuc, né, no controle dos presídios, principalmente no presídio de Parnamirim, onde foi instalado o equipamento lá de bloqueio de sinal de celular. Houve aí a transferência dos presos, né? Então isso culminou com a chegada das tropas federais e com certeza deu aquele impacto também para que houvesse refreasse os ânimos dessas facções, né? Então eu acredito que grande parte do sucesso, do controle que se conseguiu foi justamente nesses primeiros 3, 4 dias em que as polícias atuaram rapidamente e eu acredito também que eles perceberam a disposição do Estado, né? Eu digo Estado de uma maneira geral, na pessoa do governador, de enfrentar a situação e de manter o planejamento que tinha se proposto de instalar esses equipamentos em todo o sistema. Então, eu acho que a chegada das tropas federais ela foi mais um componente, né, para, digamos, dar essa calma que a gente está vivendo hoje. Inspetor, aproveitando a presença do senhor aqui, vamos trazer um pouquinho da fotografia hoje da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. As outras unidades, a Polícia Civil, a Polícia Militar, têm déficit de pessoal. Esse déficit também é retratado na Polícia Rodoviária Federal? Sim, eu digo não só, eu acho que todos os órgãos públicos, de uma maneira geral, que prestam serviços públicos, eles têm hoje um déficit significativo de servidores, né? A Polícia Rodoviária não foge nessa realidade. Nós temos aí trabalhamos com um contingente aqui que, digamos ali, em torno de 60% do que a gente, 70% do que a gente gostaria de ter para prestar um serviço de melhor qualidade, um atendimento mais rápido, até fazer algumas ações que a gente gostaria de fazer, mas não tem essa condição. Então, de fato, todos os órgãos, isso é público e notório, que existe uma defasagem, com certeza. Inspetor, trabalhar só com 60%, isso compromete em que exatamente o trabalho da PRF? Olha, na verdade nós temos eu não diria que compromete, mas é o que nós deixamos de realizar, né? Nós poderíamos ter uma fiscalização mais intensa, por exemplo, em relação à fiscalização de alcoolemia, do uso de bebida alcoólica, né? Poderíamos ter uma ação mais impactante em relação ao trânsito, visando a redução de acidentes, uma fiscalização maior, por exemplo, nos ciclomotores, motocicletas, com mais intensidade. Então, além de ações de combate à criminalidade, de combate ao tráfico de drogas, nós conseguimos fazer isso em algumas situações quando nós nos planejamos com antecedência e desenvolvendo algumas atividades, algumas ações em que nós conseguimos reforçar, trazer equipes até de fora. Isso é uma realidade em todo o país, né? Então, de fato, há uma necessidade de ampliar, de aumentar esse contingente, não só da Polícia Rodoviária, como as outras instituições. Mas é muito mais naquilo que a gente poderia oferecer a mais, né, do que o que a gente faz hoje. Poderia ser um trabalho bem mais contundente, bem mais, digamos assim, com mais resultados. E o motorista potiguar, inspetor? Qual a avaliação que o senhor faz do motorista potiguar? Ele está mais comportado? Olha, eu acho que isso é uma situação que é nacional, né? Nós vemos aí o aumento dos valores das autuações, das multas de trânsito, né? Por exemplo, a infração por ultrapassar em local proibido, ela
o valor ficou 10 vezes maior do que o que era, praticamente, né? 5 vezes maior do que era, 190 e poucos reais, agora está quase R$1.000 uma inflação por ultrapassagem. Mas ainda vemos muitas pessoas, mesmo com esse risco de serem autuadas num valor tão elevado, né, somente na situação que o país vive hoje, insistindo em fazer a mesma conduta. Então, para nós, assim, é uma constatação triste, né, que você precise ampliar o valor da multa na expectativa de que o cidadão, sentindo o peso daquele valor que ele tem que destinar para pagar uma autuação de trânsito, uma multa de trânsito, ele mesmo assim não muda esse comportamento. E a gente sabe que são tantas infrações que tem aí, eu citei a de ultrapassagem porque é uma das que mais causa acidentes do tipo colisão frontal, né? Que é um acidente gravíssimo. A colisão frontal ela tem uma taxa de mortalidade 10 a 12 vezes maior do que a média dos demais acidentes. Então, se a gente tem uma taxa de 4 a 5 mortes por cada 100 acidentes, na colisão frontal essa taxa ela sobe para 50 a 60 mortes por cada 100 acidentes. Então, isso é propiciado, a colisão frontal, por uma ultrapassagem, em um local indevido. Mas se você ultrapassa sempre o local permitido, você tem visibilidade, tem espaço e tem condições de fazer com segurança. Então, a avaliação que nós fazemos é que, por mais que haja fiscalização, por mais que as leis sejam enrijecidas, aí, as multas aumentadas, parece que isso não afeta o condutor da forma como nós acreditávamos que deveria afetar. Inspetor Marcelo Montenegro, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Obrigada, inspetor, por suas informações e suas análises. Obrigado. Muito obrigada. E antes da gente encerrar o RN Acontece, eu quero dar um recado para você. Recado do Natal Cap. Excepcionalmente, nesse mês de agosto, não serão transmitidos os sorteios do Natal Cap aqui na Band, em função das Olimpíadas. Mas em setembro, terminando os Jogos Olímpicos, o Natal Cap volta à nossa programação normal e será transmitido no mesmo horário de sempre, às 9 horas do domingo. E